Beleza, daí você fez aqui, me explica como é que você chegou nessa equação? Bom, eu tenho o cálculo aqui, só um segundo. Mas basicamente, pelo que eu me lembro da questão, essa questão eu fiz faz um tempinho. A minha linha de raciocínio foi o ponto Q, ele é tangente à circunferência, certo? A circunferência A, centrada em A. Então, o que significa que, por definição, Q toca a reta R, na verdade, né? E, por consequência, o ponto Q, ela toca a circunferência A em um único ponto. E é na borda. Então, o que eu pensei? A distância entre A e Q, ela vai ser o raio da circunferência centrada em A. Perfeito. E também que, do mesmo jeito, isso vale para a circunferência B. Então, o raio da circunferência B vai ser igual à distância entre os pontos B e Q, certo? Então, eu meio que, se não me engano, eu igualei os dois. Na verdade, melhor, eu fiz o contrário. Em vez de escrever a condição para mostrar que a abscissa é 1, eu mostrei que a abscissa é 1 e escrevi a condição. Eu fiz a distância do ponto A e Q com a equação de distância, e como ele dá a ordenada do ponto Q, ficou só uma única incógnita na equação. Então eu consegui descobrir eu consegui demonstrar que a abscissa do ponto Q era 1. Calma E aí, eu, calma aí, calma aí. Sim, 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 ele deu a ordenada. Ele deu a ordenada, é verdade. isso. Pensei que ele não tinha dado. Aí eu abstraí a condição daí, basicamente. Vamos ter o cálculo certinho. Perfeito. Bem interessante. Então tá bom, você conseguiu fazer, é ótimo. Agora 8.2. Justifica que AQ é igual a BQ. E escreve uma equação da reta, representando a forma mx mais b com m, b pertencendo aos reais. Tá. AQ é igual a BQ. Ele quer saber a equação desses que passa nesses dois pontos. Ele quer também que tu prove que as distâncias são as mesmas. Mas se ele está querendo que você faça nessa ordem, você tem que fazer nessa ordem, entendeu? Então, você tem que fazer o primeiro AQ igual a BQ. De alguma forma, você tem que provar que o AQ é igual a BQ. Agora me diz uma coisa que eu estou um pouco perdido porque eu não fiz a A, né? Beleza, você tem a equação da circunferência A. Então, o AQ vai ser simplesmente o raio dela. Você pode argumentar dessa forma. Sim. Você tem a equação da circunferência B? Então, se eu tenho B, ele dá no texto, ali em cima. E outra de equação, x menos 4 ao quadrado mais y menos 7 ao quadrado igual a 13 centrado em Isso aqui é B. a equação de B, então, perfeito. Então, aqui, a gente também observa que o raio também é 13, por definição, é a distância que a gente está procurando. Então, beleza, você argumenta que eles são iguais, perfeito. Sim, Esse argumento é tranquilo. o raio é a raiz de 13. 13 de 13, exatamente isso. Agora, escreve uma equação da reta R, apresentando na forma mx mais b. E aí, você conseguiu fazer essa equação dessa reta? Essa eu não consegui, porque pelo que eu estudei de declive e de equação reduzida da reta, para abstrair, pelo menos eu sei que está faltando alguma coisa, mas pelo que eu entendi, para descobrir o declive, eu precisaria de ou dois pontos dessa reta, ou tendo B e um ponto, para descobrir o declive. Não, mas você tem dois pontos Você tem dois pontos dessa reta, você tem o ponto A e o ponto B, certo? Mas aqui, ele pede a equação da reta R, mas aqui A e B não pertencem à reta R, pelo que eu vejo na imagem. É isso que me deixou confuso. Sim, a reta R é aquela coisa ali. Muito bem. Uhum. Bem, a reta R, ela tem uma característica interessante, né? Ela é a distância, ou melhor, ela é a interseção da distância entre os pontos de A e B, certo? Tem uma coisa assim. Sim. Acho que dá para pensar dessa forma. Ah, né? Porque é sempre a distância média entre os pontos de A e B, certo? Sim. Tem um negócio assim, né? Porque, putz, agora eu lembro que tem um negócio desse, mas agora eu tô meio bugado aqui. Eu tinha pensado isso quando você me enviou. Mas é isso. É isso.
Porque você vai ter sempre a mesma distância simétrica. Então, deixa eu pegar para desenhar aqui. Né? E assim vai, né? Qualquer outro ponto aqui vai ser a mesma distância do A e do B. Ah, Certo? Entendeu o que eu quis dizer? sim, sim. Agora eu entendi. Então, eu estou buscando, né, um lugar que seja equidistante do ponto A e do ponto B. Que seria o ponto médio, né? Isso, sempre em relação ao ponto A e ponto B. Então, como é que a gente encontra uma reta equidistante a dois pontos, né? A pergunta é essa. Como encontramos uma reta equidistante a dois pontos? Tem uma fórmula para isso. É a tal da mediatriz, né? Isso. Que É que isso é é, um negócio que eles cobram um pouquinho no exame nacional, para falar a verdade. Primeira vez que eu vejo um problema desse. sim, sim. Mas É você então tem que que, encontrar a mediatriz de dois pontos, beleza? uhum, A mediatriz ela vai ser sempre a reta perpendicular ao segmento de reta que conecta os dois pontos. É um procedimento meio chato, mas dá para fazer. A primeira coisa que tem que fazer primeiro, vamos visualizar quem são os dois pontos. Você pode me dizer quais são as coordenadas do ponto A, por favor? Menos 2 e 3? Menos 2 e 3. E o ponto B? ponto B. Oi. Ponto B é 4 e 7. Agora tem que encontrar o ponto médio. Sabe encontrar o ponto médio? Sim. A distância do ponto A para um ponto qualquer tem que ser igual, tem que ser equidistante à distância do ponto B a um ponto qualquer. Sim, mas a gente só vai conseguir isso fazendo o ponto médio primeiro. Isso. X1 mais X2. Esse cara, ah, ele é bem importante, porque ele é um dos pontos aqui, né, da nossa reta, vamos dizer assim, né? Na prática vai ser o ponto Q, certo? Uhum. Estou prosseguindo. Quando tu fizer, me fala. Ah, tá certo. Foi. 1 e 5? 1,5, se você diz, eu acredito. 1,5. Ah, as coordenadas do ponto Q é 1 e 5. Certo, então beleza. Agora olha só. Essa reta, você tem que concordar comigo que ela é perpendicular à reta que une A e B, certo? Sim, sim. Então, se ela é perpendicular à reta que une A e B, você pode encontrar o coeficiente angular dessa reta e dizer que o coeficiente angular da reta que a gente está procurando é o inverso dele. Sim. Daí pronto, tendo um ponto e tendo coeficiente angular, já era. Você Tá. sabe encontrar o coeficiente angular dessa reta azulzinha que eu pintei? Sei. É delta Y sobre delta X. Exatamente. Então você pode usar de novo as coordenadas ali do ponto A e do ponto B, fazer isso. Daí vamos estar quase pronto já. Ok? Uhum. E na minha aula, eu normalmente Uhum. peço para os alunos fazerem contas, né? Porque senão a aula fica muito passiva. Sim. Daí, se tu puderes, então, fazer a conta e me dizer a resposta, daí a gente já continua. Deu 2 sobre 3 aqui pra mim, usando as coordenadas do ponto A e do ponto B. Você foi bem rápido, hein? 2/3, legal. Isso é o M, certo? O M Uhum. azulzinho. Isso. Então, o M' vai ser menos o contrário disso, né? Falou Exato. 2/3, né? Então vai ficar menos 3/2. Isso. Portanto, é só lembrar do ioiô michoxô, lembra do ioiô michoxô? É uma forma de você escrever a equação da reta. Sim. Então, nós temos um ponto, né, que é um 5. Nós temos o coeficiente angular, né, coloca Certo. e o x aqui, né. Pronto, essa é a equação da reta.
Se você quiser deixar na forma reduzida, é só passar o 5 para o outro lado, fazer a multiplicação da fração ali dentro do parênteses, e assim vai, né? Uhum. Feito. Foi isso que você não conseguiu fazer, né? Sim, é que Ou- o que me faltou perceber foi justamente isso, de que no fundo eu tinha dois pontos dessa reta, no sentido de que como a reta R ela é tangente às duas circunferências, então eu poderia traçar um ponto qualquer que é equidistante a A e B. Então eu poderia fazer utilizando esse ponto médio. certo. Entendi. Vamos para 8.3. Mostra que o triângulo AOQ, AOQ, vou desenhar o AOQ aqui. Ah, não era essa cor que eu queria. Só um Aqui tem segundo. esse. Diga. Na 8.2, não 8.1 não, mas na 8.2, você tinha me alertado que se ele pedir para fazer na ordem, é para fazer na ordem que a questão pede. Eu tinha Isso. feito na 8.1, eu tinha primeiro descoberto a abscissa do ponto Q, mostrado que era igual a 1 no caso, e depois usado isso para escrever a condição. Eu perderia pontos no exame se eu fizesse algo assim? Acredito que sim. Entendi. Tá bom? Então tenta seguir sempre a ordem dos portugueses aí, que eles são meio chatos. Certo. Ah, vamos lá. Mostra que o triângulo blá, blá, blá é retângulo em A. Usando esse facto, determina o fator exato da área da região sombreada azul da figura. Vou provar que é retângulo. Em A. Muito bem. É, Bem, se ele é retângulo em A, significa que esse cara aqui é uma hipotenusa. Sim. Mas Eu a fiz, gente. eu fiz usando Pitágoras Sim, esse item Pitágoras é uma boa. Pitágoras é uma boa. Mas você sabe o tamanho desse segmento aqui? do segmento aqui. Eu Ok, fiz, ok. Do segmento sim, ok. eu fiz pela distância dos pontos O e Q, tendo Ah, e visto tu aqui. tem as coordenadas do ponto. Ah, o ponto A é a origem, né? O ponto Q. Isso. Certo. Você fez a distância, com isso você. Bem, serve. Então você conseguiu provar que é retângulo, beleza. Então eu faria o mesmo que você fez, eu também pegaria a distância e tal. Uhum. E usando esse fato, determina o valor exato da área da região sombreada azul da figura. Então ele quer saber a área da região sombreada azul da figura. Bem, Essa parte eu fiz pela área do semicírculo, pela fórmula da área do semicírculo. fórmula da área do semicírculo. Hum. Como é que é essa fórmula? Ela é raio ao quadrado vezes π por 2, se não me engano. É Semicírculo? isso. Não, Eu não pi r tava. ao quadrado sobre 2, é isso que você está me dizendo? Isso. Tá, é metade de um círculo, mas isso aqui não é metade de um círculo. Um, ele tem. Não é metade da circunferência do círculo de A, mas tecnicamente dá para imaginar como sendo um semicírculo, eu acho. Definitivamente não. Não? Não, Aqui. o que você está fazendo quando você encontra isso que você está me dizendo aí, isso é metade de um círculo. Mário. Metade de um círculo, não é um. Não, 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 não. Ó, Uhum. a área de um círculo é πr quadrado. Você está me dizendo que aquele azul é simplesmente pegar isso e dividir por 2? Claro que não, né? É porque Esse azul aqui não é metade do círculo. aqui eu passei, tipo, sei lá, uns 10 minutos pensando nessa questão, porque eu empaquei nessa parte. Aí o que eu pensei foi, ok, é o diâmetro dessa secção, da circunferência. Então, eu Isso aqui não é poderia. um círculo, velho. Então, eu enlouqueci, então. Sim. Acontece. Bem, mas existe uma forma de fazer, claro. Primeiro, você consegue muito facilmente encontrar esse cara aqui, né? É a área desse triângulo, certo? Uhum, E você falou que aqui é 90 graus, não é? isso, Então significa que isso tudo aqui é um quarto da circunferência, certo? isso, sim, concordo assim. Portanto, é só você
encontrar a área dessa circunferência, você tem o raio, então é possível, né, encontrar a área de toda a circunferência. Divide por 4 que tu encontra esse pedaço aqui, certo? Uhum. Aí você subtrai a área do triângulo e acha. Perfeito, pegou a ideia, exatamente. Faltou um pouco de desenho, de rabisco aí, né, pra perceber essas coisas. Então, Então, passa aí, velho. área do triângulo. Ok. Base Tá. vezes altura dividido por 2. Qualquer outra coisa, eles vão jogar fora a tua prova. Tem pressa, tá? Importante que você chegue na resposta certa. Certo. É que a distância de OK deu raiz de 26. Eu vou alterar com isso daqui. Você não precisa da distância de OK para chegar na área desse triângulo. Aqui eu Porque a interpretei. base e a altura são os catetos, certo? Não é hipotenusa. Ah, tá certo. Acho que eu entendi. A base e a altura são sempre perpendiculares uma à outra, então você nunca usa hipotenusa para fazer a área. Certo. Agora eu cheguei na resposta do gabarito. Ok, entendi. Eu já estava errando. Show de bola. E daí você falou que fez 8.4, conseguiu fazer tranquilamente 8.4? Acredito que sim. As peças coordenadas de P são 6 e 4, justifica as sobradas azul e verde são Tá aqui iguais. como feito, né? Pelo que eu tô entendendo aí. Sim, sim, sim. Ele dá a abscissa de P, certo? Que é igual a 6. Então eu só fiz usando o raio mesmo, porque P ele pertence à circunferência, então a distância entre B e P vai ser igual ao raio, que é a raiz de 13. Então, usando isso, eu descobri a ordenada de P. Então, eu provei que os pontos são, como ele dá a abscissa, não, isso, ele dá a abscissa de P, então os P vai ser igual a 6,6 e 4. E Ok. para demonstrar que as áreas das regiões sobre as azul e verde são iguais, eu meio que fiz demonstrando que os raios dessas duas circunferências são iguais. Porque se os raios são iguais, e essa é meio que um exemplo de uma dúvida que eu tenho, mas já já eu abordo, de que eu demonstrei que como os raios são iguais, a, a área da circunferência vai ser igual, certo? Aham. Então, por consequência, a distância de B, o triângulo BQP, ele é igual ao triângulo AQO.
Então a área vai ser igual, porque se eu fizer o mesmo procedimento que eu fiz na 8.3, vai dar igual a 8.4, Perfeito. Nada a acrescentar, meu bom. Bem, antes de ir para a próxima questão, eu tenho um pedido. certo? Aqui nós temos os nossos horários. Por acaso você teria algum outro horário branco que tu queria colocar as tuas aulas para não ser duas seguidas? Duas seguidas Hum, sempre é merda. Duas seguidas é péssimo, velho. Sempre dá problema, a gente se cansa, a gente fica puto um com o outro. Uma horinha de aula é o ideal. Será que teria Entendi. algum horário branco aí para nos outros dias para colocar uma dessas aulas? Tem. Acho que. hum, eu acho que quarta, das 12 às 13 estaria legal. Quarto das 12 às 13 é bom para ti. Não tem como ser mais cedo assim, só por Então, no momento que eu falei, eu pensei, pô, hora de almoço, cara. Então, acho que das 11 às 12 também, das na 12 quarta. às 11. Hum. Não tem como ser das 10 às 11. Pô, é que eu geralmente acordo mais tarde, mas tem como sim. Tem como sim. Isso, Se for. vamos nos disciplinar. Então, Sim, ah, sim, sim. bem, tu, tu queres, então, eu vou tirar essa das 11 para pôr as 10, daí a gente, ó, fica 10 na quarta e 10 na quinta, ok? Certo. Tu também tem a Eu- opção de ter 10 na segunda, porque Então, eu tava daí. pensando na segunda porque aí eu podia absorver a aula principal. Exato, isso mesmo, isso que eu tava pensando. Tu prefere manter quarta ou manter quinta? Manter quinta. Eu Tá acho bom. que joga a aula da quarta pra segunda. Acho que assim tá bom. Assim tá topzera. Deixa eu fazer um esquema rosca aqui. Agora, é melhor eu pôr de amarelo. Muito bem, muito bem. Então, deixa eu salvar isso aqui. Agora vamos continuar. E aí, quais são as outras questões que nós vamos ver hoje, my friend? Primeiro, eu queria tirar uma dúvida mais em relação ao exame. Porque, por Claro. exemplo, nessa última questão aqui, porque eu meio que falando, eu demonstrei minha lógica meio que verbalizando o meu linha de raciocínio. Só que Perfeito. a minha dúvida é, como que eu coloco isso no papel certinho? Porque a minha dúvida é justamente essa e vale para várias outras questões que eu fiz, que eu ou escrevia mesmo, ou eu só abstraía a resposta e meio que deixava por indução. Acho que a pergunta se resume a como que eu coloco no papel esse tipo de prova lógica, entre aspas. Tipo, por exemplo, como é que eu digo que já que o raio da circunferência centrada em A é igual ao raio da circunferência centrada em B, logo a área é igual. A área das secções azul e verde são iguais. É isso que eu quero dizer. Cara, se você escrever isso, eles aceitam. Por extenso mesmo, então, texto, Pode escrever, pode escrever. Aham. certo? É É, por bem, aí. claro, o máximo de conta que você puder fazer para provar o que você escreveu, ótimo, né? Mas numa Uhum, situação como essa, que não tem muito o que provar, é só uma percepção, já vale só escrever, entendeu? certo. Beleza. Então tá bom. Vamos para a próxima questão. Essa aqui foi, né? Tem outra aí? Sim. Vamos ver. Outra que eu não consegui fazer foi a questão 10.5. Eu não tenho certeza se eu te mandei. Mas, aí, se eu não te mandei, eu te mando agora. Muito bem. Eu vou te mandar no WhatsApp mesmo. Ok. Essa aqui. Essa aqui. A 10.5. Ai, ai, ai. Define por meio de uma condição a região sombreada da figura, incluindo a fronteira. Ele quer que você esquematize assim, X maior que isso, menor que aquilo, essa história, Uhum, entendeu? sim. Então, tudo bem. Isso aqui é um negócio que você
Ah, você escreveu Bhaskara ali. Você nunca pode escrever Bhaskara numa prova de Portugal, tá bom? Se você for dizer, Sério? se você for descrever, você vai ter que dizer assim, fórmula resolvente ou Sério? fórmula quadrática. Bhaskara só no Brasil a gente fala Bhaskara. É, Loucura, né? Mas é um fato. ah, mas esse E, tipo de coisa geralmente eu escrevo só no rascunho. No rascunho não tem problema, né? bem, eu recomendaria que você começasse a escrever bastante na Sim. sua prova, assim, que eles gostam, tá? Na verdade, todo mundo gosta que esteja bem escrito. Então, ó, se você reparar aqui, nós temos duas regiões. Duas? É, eu diria duas, ó. Opa. Nós temos essas duas regiões aqui, meu caro amigo bitcoinheiro. Temos a região A1 e a região A2. Porque são duas regiões, vamos dizer assim, limitadas pelas mesmas funções, certo? Ó, se você reparar aqui, ó, sempre começa, ou melhor, sempre começa no círculo, acaba na reta. Começa no círculo, acaba na reta, certo? Uhum. Começa no Acho círculo, que eu agora entendi. acaba na reta horizontal, começa no círculo, acaba na reta horizontal, e assim vai, entendeu? Então, por isso que a gente define como duas regiões, porque as duas terminam, ou começam, né? Pode ser também, mas aqui terminam, em, em curvas diferentes, beleza? Certo. Então, Um sendo na reta R e o outro na S. Na S isso, não, na T, perdão. exato. Daí tu podes dizer assim, né? Bem, assim, eu vou escrever bem de modo geral aqui. O A1, né? O X do A1 vai desse valor a esse, que eu sinceramente não sei quais são. Mas eu vou Certo. chamar de X1 e X2. Então, o X está entre X1 e X2. Isso provavelmente você encontrou nas outras opções, certo? Uhum. Sim. Isso. Ah, e o Y também vai ter que ser descrito dessa forma. Só que o Y ele vai ser descrito em termos das funções. Então, quem é essa função aqui de baixo, né? É uma circunferência, certo? Bem, eu não sei qual é a equação dessa circunferência, mas tu sabe. Então, vamos Uhum. dizer assim, o Y ele vai ser sempre maior que isso, né, e menor que a reta. Então, isso aqui vai ser provavelmente alguma coisa do tipo r quadrado menos x ao quadrado, certo? E negativo, porque eu estou falando da seção inferior da circunferência, certo? Ai, Uhum. não. Certo? Estou falando da seção inferior. Uma circunferência tem o seu hemisfério superior e inferior, certo? Como eu estou pegando aqui, estou pegando a parte inferior. Concorda comigo? Certo. Uhum. É. Então, a princípio é isso. Agora, bem, maior e vai ser sempre menor que quem? Menor que essa retinha. Também tem uma equação, não sei qual é, mas deve ser algum mx mais b, certo? Tem que saber quem é a equação da reta e tu coloca ali. Essa é a região 1. Agora a região 2 vai ser praticamente a mesma coisa. A região 2 começa no x2 e acaba no x3, né? Uhum. Tem um valor de x, que vai ser o x3, né? Que tá no ponto C. Que é a abscissa do A, certo? Certo. Esse ponto. É, sim, ou a abscissa do C, tanto faz, né? Muito bem. E daí o y vai ser quem, tio? Vai ser de novo a circunferência, menos o r quadrado, menos x ao quadrado. E a parte superior é esse cara aqui, que eu não sei quem é, mas é um y igual a um k, uma constante aí, que eu não sei quem é, né? Mas que você, com algum empenho de ler o enunciado e pegar as coisas, né? A gente Uhum. vai, beleza? Acho que eu entendi mais ou menos a ideia. O que me faltou foi justamente ver também essa divisão entre duas áreas. Eu tava tentando enxergar meio que a figura como uma coisa só. Daí De, complica um pouco. é, que todas as questões que eu Mas, tinha visto até o momento era uniforme, entendeu? Essa daí separou por ter meio que duas retas, dividindo elas, no caso, né? A reta T e a reta S, e a R3, na verdade. Acaba que ela se divide em duas áreas. Acho que eu entendi. Só, só o cálculo que eu imagino que vai ser um pouco chato de chegar nas não, informações. velho, não é não, porque tudo tu tem, né?
Tipo, tu tem a equação do círculo, tu tem a equação da reta. Uhum. Então, certo? Entende o que eu quero dizer? Acho que eu entendi. Você tem a equação dessa reta aqui, você tem a equação do círculo, você tem a equação dessa reta aqui. Já tem tudo. É só colocar ali na fórmula. Beleza? Uhum. Equação das retas eu acho que eu não tenho, velho. Cara, mas pô, até a 5 aqui tu não precisou encontrar a equação da reta? Não, acho que não. Acho que você tá errado, hein, velho? Não, determina a equação da mediatriz. É, nem talvez. Bem, mas não é difícil encontrar a equação dessa reta R, porque um dos pontos é a origem e o outro é a interseção da R com a S. Uhum. Ou o A ali, sei lá. Então, ele não fala sobre essa interseção em algum momento? Não, não fala sobre essa equação. A Sobre equação essa da equação. circunferência tá ali, é só completar quadrados. Você sabe, Sim. bem, Transferir da você, geral para reduzida, você né? sabe completar quadrados? Transformar isso aqui na equação reduzida da circunferência? Eu sei teoricamente, mas não. Eu tenho que praticar isso, na verdade. Tá, vamos fazer isso aí. Não, não é difícil, é só meio confuso, mas depois que tu faz, tu já sabe o esquema. Ai, caramba, vou ter que fechar essa merda. Deixa eu fechar e abrir de novo. Se não me engano, eu fiz encontrando o centro por comparação. Eu peguei a equação geral meio que a geral mesmo, que é a x quadrado mais y quadrado menos etc. E fiz meio que comparando as incógnitas com o que ele deu no papel. Então, Não, você não vai fazer dessa forma. Você tem que fazer completando quadrados. ok, Apesar de que eu acho que eles não te dariam errado, porém nem sempre tu consegue fazer por comparação, entende? Então tu tem que saber a técnica de completar quadrados. certo. Primeira coisa aqui é dar uma reduzida nisso, né? X ao quadrado mais y ao quadrado, menos Dividido por 2x, 2. Tá, mais 8y, menos 8 igual a zero. Daí agora você vai olhar para os caras que tem o x. A ideia, velho, é escrever isso aqui, olha só, como um x menos um. notável, assim. Isso, um produto notável. Mais alguma constante para compensar as coisas. Então, vamos pensar só nesse cara primeiro aqui. X menos a ao quadrado. Isso aqui você sabe que é o produto notável também, né? Ok? Ok, até aí tudo bem. Tá aí tudo bem. Daí você vai comparar com esse cara, que é o que tu tem que trabalhar, certo? Certo. Então, nessa comparação, você encontrou o valor do A. Quem que é o valor do A? X, eu acredito. Tá, o valor do A tem um número. Ah, 2? Eu tô Não, louco. velho, aí tá feio, hein? 1. Ah, isso sim, Acertei. Tem que ser 1. Então, significa que o nosso x menos A é o x menos 1 ao quadrado. Certo. Quando eu abro o x menos 1 ao quadrado, eu fico com x ao quadrado menos 2x, legal, que é o que eu quero, só que aparece esse Uhum. mais 1 aqui. Se não me Porém, engano, eu tinha diga, tentado fazer por esse método, mas na hora de achar o mais um, no caso, ou o mais y ao quadrado dos dois, foi aí mais ou menos que eu me perdi. é por Entendeu? comparação, você sempre vai comparar, entendeu? Você compara o termo que aparece o A no produto notável com o termo que ele deveria aparecer na tua função, certo? Uhum. Então a gente repara que tem que ser 1, não é? Isso, sim. Então se você concorda comigo que tem que ser 1, beleza. A coisa é que eu não quero x ao quadrado menos 2x mais 1, eu quero x ao quadrado menos 2x. Então eu posso passar o mais 1 para o outro lado, fica menos 1. É igual a x ao quadrado menos 2x. Ok? Uhum. Certo. Acho que foi. Pronto, então significa que a gente pode trocar o x ao quadrado menos 2x por x menos 1 ao quadrado menos 1. Ok? Ok. Tá bom. Essa foi eu que fiz. Eu fiz com x, tu vai fazer com y, beleza? Tá certo. Então eu Vamos lá. vou deixar assim parecendo bonitinho para você e vou marcar aqui os carinhas que você vai ter que trabalhar agora, né? Beleza?
tenta fazer sem tirar dúvidas, tá? Daí quando você terminar, me manda. Se estiver errado, não tem problema nenhum. Tá certo. Eu cheguei em y mais 4 ao quadrado menos 24. Não quer me mandar uma foto da tua conta, não, pra eu ver se tá tudo certo? Pode ser. Deixa eu formatar mais bonitinho. Isso, faça bem bonito aí, como se um português estivesse corrigindo, que os caras são brabos, hein? Já te aviso. Que eu tô começando a perceber. É bem diferente, né? Eles são. Porque basicamente aí não importa a conta que você chega, é só marcar a alternativa. Enem, velho. Enem é uma várzea, meu irmão. Esquece Brasil, cara. Faz de tudo pra sair dessa desgraça. Eu já morei em Portugal, adorava morar lá. Pena que tive problemas pessoais, tive que voltar. Eu tô estudando para exame nacional, mas eu ainda reflito se vou ou se não vou. Mas, assim, Mas pensando fazer o que só. no Brasil, cara? Se tu tens oportunidade de ir, vai. É isso. Pensando só academicamente, não, eu tenho muita vontade de ir, assim, é mais também por questão pessoal e logística e tal. Aí, Ah, isso com certeza. Mas se a gente não perder um pouco de tempo e dinheiro nisso, nunca faz nada, né, cara? Pra mim também. Ainda mais na época eu falei, pô, o Bitcoin caindo aí, poderia pegar todo esse dinheiro que eu tô gastando pra ir pra Portugal e pôr em Bitcoin. Mas é a vida, né, cara? São escolhas que a gente faz. Acho que vale a pena sair do Brasil, te dar uma outra perspectiva de vida. Brasil, velho. Brasil não tem condição, meu irmão. Tudo, desde o começo, assim. Não tem condição. Lá tu vai ver outro mundo. Só de poder dormir com a porta aberta, com a janela aberta, cara, já é outra realidade. tá, eu acho que tá razoavelmente bem formatado. Deixa eu só apagar os necessários aí. Eu penso em aplicar para a Universidade do Porto para Ciência da Computação. É por isso que eu tô querendo fazer o exame nacional. Eu só estou em dúvida se. É porque assim, eu comecei a estudar. Eu prestei o Enem, certo? Ano passado. Porque eu estava indeciso ainda se eu queria fazer aqui ou lá. Eu decidi querer fazer lá, meio que depois da prova. Então, meio que eu. E eu recebi os livros, né? No caso, os livros do ensino médio de lá e esse daqui que eu estou usando para estudar, principalmente. Eu recebi na metade de janeiro. Então, a minha dúvida é a seguinte: eu não sei se eu tenho tempo suficiente para aprender absolutamente tudo necessário até o exame desse ano, entendeu? Calma aí, quanto tu precisa, quando que tu precisa, ou melhor, quanto que tu precisa para passar nessa prova, tu já sabe? Quanto em que sentido? De tempo? Não, quantos pontos? Ah, é... minha média no ensino médio ficou em torno de mais ou menos 8, então eu precisaria de, para passar com segurança, seria 170, o que é consideravelmente alto. Ah, pera. O exame nacional é de 0 a 20, ou eu tô errado? Sim. Então como assim 170? 17 pontos, então? Ah, sim, isso. 17. Ah.
E você disse que ficou com 80? Ou seja, 8 pontos? Não, não, eu tava falando do ensino médio, porque lá o peso é 50-50. Então, na Universidade do Porto, no caso. O ensino médio tem 50% de peso, e a média do ensino médio tem 50% de peso, Ah, e o exame é os outros 50%. Aí, como eu fiquei com média 8 no ensino médio, a média para passar lá é 160. Então, eu precisaria, para passar com folga, tirando meio que margem de erro de aumento ou diminuição de média, seria os 170. entendi, velho. É uma missão É, complicada, cara. Agora que você então, falou aí. é por isso que eu tô pensando que talvez seja mais inteligente e mentalmente agradável estudar para o de 2025, porque falta Bem, muito pouco tempo. você me parece um cara esperto, cara. Talvez você consiga. Eu já dei aula para uns alunos assim, meio Zé, e eles foram bem, evoluíram com o tempo. Talvez tu consiga evoluir bastante. Vamos ver aqui. Ah, você fez o esquema, daí você percebeu que o B era 4. Uhum. Mas Calma daí, aí, calma aí. Tem cocô aqui no meio. Não é y mais b ao quadrado. Tem que ser y menos. É sempre menos, tá bom? Nunca é mais. A minha conta aqui. Menos, tá vendo? então tem que expandir da fórmula. Ah, tá, porque eu expandi meio que já com o sinal trocado já. Ah, Então bem, B seria menos 4 então, no caso. porque lembre-se que você está falando de uma circunferência, né? A equação da circunferência é x menos x zero. Na prática, você está encontrando x zero e y zero, certo? Uhum, Então, esse foi seu erro, beleza? entendi. Mas parece Então, que está meio certo, assim, a lógica. Então, você teria que comparar 8y com menos 2by. Então, o b é menos 4, certo? isso, sim. Então, corrija isso. Bem, se tu colocar y menos 4, eu acho que o carinha lá vai dar o mesmo, né? O carinha que sobra, né? Que você Sim. não tá me mostrando aqui quem é o cara que sobra. É 24 aqui? Isso, sim. É, eu acho que 24 vai pontos. dar menos 24 mesmo. Mas dentro ali não é É, mais, sim, é é bem menos menos, 4. né? Só que calma aí, é menos com menos dá mais. Então vai ficar y mais 4 mesmo, tá bom? Sim, sim. Não, então, é que o resultado vai dar, o produto final vai ser o mesmo, é só É. que, por isso que eu já troquei o sinal. Mas então, é melhor usar o produto notável nesse caso, assim, para... Faça como você achar mais apropriado. Só achei meio zoado o jeito que você fez. Então, ficou bem Então, estranho. é, y ao quadrado mais 8y. Pronto, e assim você consegue a equação da circunferência. O resto ali, a equação da reta, né, velho? Eu acho que você sabe fazer a equação da reta. Você fez uma pra mim agora há pouco, né? Uhum. Então daí é contigo. Eu, infelizmente, não vou conseguir te dar mais aula, né? Que tem compromisso agora. Mas tinha outro número também, né? A gente pode fazer aqui pelo menos as. Menos 16 igual a zero. Putz, que merda de conta, hein? Vai dar um número bem feio. 25 menos 16 dá menos 39, é isso? 24. Ah, mas tem menos um aqui também, né? Ah, é verdade. Então eu pensei menos 25 menos 16. Dá menos. Ah, faz a conta aí. Eu Eu que tô me meio, foda. eu tô meio lerdo no momento. Aqui vai dar 40. Isso, 41. 40, 41. Ah, Então o raio vai ser raiz de 41, certo? que número maravilhoso. Delícia, cara. Então tá bom. Bem, ficou por isso hoje, né, velho? Então, né, nós temos a nossa próxima aula na segundinha, né? Segundinha às 10, né? Uhum. Bem, Eu tava diga. pensando, se não tiver problema para você, seria porque o que eu tava pensando é, se eu for estudar para o exame de 2025, assim, é que abstraindo um pouco da matemática e do exame, meio que tá muita coisa ao mesmo tempo, né? Eu tenho que resolver muita coisa de saúde pessoal e tal, etc. Então eu tava pensando em meio que se eu fosse estudar para o Exame Nacional de 2025, eu retomaria o estudo em torno de maio. Então o que eu tava pensando é, claro, se tiver compromisso em maio e tal, etc, a gente continua e eu vou estudando o que der. Mas eu acho que para mim, pelo menos, eu acho que a aula seria mais produtiva quando eu tivesse estudando para valer, assim, entendeu?
que seria Cara, se turma de fosse para eu te maio. recomendar uma coisa aqui, eu diria para você não fazer isso, hein? Não? Porque, veja, você quer estudar a matéria de 3 anos em 6 meses? Entende o que eu quero dizer? Não. Talvez, olha só. Não, não. Eu começaria em maio desse ano, no caso. Ó, Não maio do vamos ano que fazer o vem. seguinte, então. Vamos estudar, vamos fazer essas outras 6 aulas que tu contratou, Uhum. né? Nas próximas semanas. Daí você vê como é que está a sua obtenção de conhecimento para o exame, para você conseguir medir melhor quanto tempo você vai precisar. E eu também, né, claro, quanto tempo você vai precisar para aprender tudo, entendeu? Eu acho que é mais Uhum. interessante dessa forma. É humanamente possível aprender tudo até dia 26 de junho? Com certeza. Mas isso vai depender do humano que em questão, né? Você, por isso que eu preciso medir melhor o que você sabe e o que você não sabe. Em uma aula não é suficiente, mas nas próximas 6 que a gente tem vai ser, ok? Certo. Então eu tenho algumas coisas para adiantar teu serviço. Eu normalmente não faço isso, cara. Mas como tu falou de Bitcoin, eu gostei de ti. Eu vou te Ok. passar um site. Vou te passar um site aqui. Esse site aqui, ó, deixa eu te passar. É um site que tem todos os exames resolvidos. Uhum. Então você vai vir aqui, Eu, recursos, exame. sobre exame antigo, a abordagem que eu estava querendo ter era a seguinte. Eu, pelo menos para vestibular, o que eu penso é, eu gosto muito da ideia de fazer prova antiga, certo? De eu pegar a prova antiga e fazer. Então, o que eu estava pensando é, eu ou fazer simulados parecidos, porque tem, se não me engano, eu já Bem, achei nesse algum. site tem um monte de exame antigo. Não, então, mas eu tô falando simulados que não sejam do exame mesmo, entendeu? Porque o que eu estava pensando em fazer é, termina todo o estudo teórico e prático, aprende todos os assuntos, para ir depois, em torno de metade de maio para até a data da primeira fase, eu ir fazendo os simulados dos anos, entendeu? Aí eu Tá, falei, ó. O que eu vou te propor é que eu preciso ir terminando aqui, mas eu vou te propor uma ideia e eu quero que você reflita sobre ela. Nessas nossas próximas 6 aulas, a gente pode fazer todas as questões de exame possível, ok? Tipo, num dia só questões de geometria, no outro só de combinatória, no outro só de complexos, entendeu? E daí você vai vendo todas essas matérias nas nossas próximas 6 aulas, você vai ver aquilo que você precisa focar mais na teoria, entendeu? Eu acho que fica uhum. interessante dessa forma. Beleza? Então, minha proposta para a nossa próxima aula é que você escolha um desses assuntos do exame, geometria, complexos, combinatória, cálculo, e me traga, né, para a gente, me fale, né, para eu preparar as questões e a gente fazer na próxima aula, beleza? Eu tava pensando em seguir a ordem do livro aqui mesmo. Eu acho que Pode fica ser, mais. pode ser. Então o próximo seria sucessões, limites de sucessões e vetores. Perfeito. Então, vamos estudar isso. Eu vou separar umas questões. Já entre nesse site que eu te passei, tente pegar questões desse tipo para estudar também, se for o caso, beleza? Certo? Então, tá bom, Caio. A gente se fala segunda. Valeu!